Você tem acompanhado nos últimos dias aí um novo esforço da imprensa brasileira, o PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, para criar um sucessor pro Bolsonaro, já que ele tá inelegível. Inclusive surgiu de novo, nessa nova tentativa, aquela história de bolsonarista limpinho. E registre, eu fui o primeiro do Brasil a falar no tal bolsonarismo limpinho quando ainda isso nem existia. Quando eu comecei a ver alguns dos seguidores, amigos meus, que eram bolsonaristas, mas eles não reconheciam as atrocidades que o bolsonarismo fazia. Não, eu sou bolsonarista, mas eu não acho que o Bolsonaro matou ninguém. Não. O bolsonarista limpinho, lembra dos vídeos que eu gravava? Agora a mídia tá toda dentro do bolsonarista limpinho. E o bolsonarista limpinho da vez, pra surpresa de 0 pessoas, é o filhote de Cruz Credo, Tarcisão. Tarcísio que de limpinho não tem nada. As mãos dele estão mais entupidas de sangue do que qualquer outra coisa. Você tem acompanhado a chacina que ele tá promovendo deliberadamente no estado de São Paulo e aumentou em 130 e tantos %, ou uma coisa parecida com isso, o número de mortes causadas por violência policial descontrolada. Ele importou tudo isso, que era ruim no estado de Rio de Janeiro, e acabou com a polícia mais eficiente do Brasil. Bônus pro Bolsonaro. Mas do que se trata mesmo esse vídeo, Rony? Você fica falando com esse cara aí na tela. Eu vou tirar o cara da tela, porque eu vou te mostrar que nem só de golpismo vive a imprensa, porque eles tentam assim, né? A gente vai dar um cantinho pra um esquerdista falar alguma coisa, ou pra um razoável, porque não é esquerdista. Basta ser razoável pra soar como esquerdista quando você tá contrariando o golpismo, né? O fascismo. Então eu vou dar um cantinho pra que as pessoas se manifestem pra não dizer que a gente é totalmente ruim. A Folha de São Paulo seguiu a cartilha. A Folha de São Paulo que emprestava caminhão, carros pra transportar corpos durante a ditadura. Só pra você ter ideia de quem a gente tá falando. A Folha de São Paulo que mente sobre o Lula, mentiu sobre nós, youtubers, dizendo que a gente é uma quadrilha do Lula lá. Bom, mas o texto é muito bom. Eu passei por esse texto e falei, cara, eu tenho que mostrar esse texto aqui pros meus inscritos, porque essa senhora aqui, Flávia Bódio, cara, ela escreveu uma carta aqui criativa, gostosa de ler, certeira, bate lá no rim, assim, de baixo pra cima, que é pro sangue descer com auxílio da gravidade nos bolsonaristas. E eu vou mostrar esse texto pra você, se você tiver paciência de me escutar ler pra você aqui, vou ler com muito carinho. Se puder, se inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, vai lá prestigiar o artigo, tá na Folha, você vai dar dinheiro pra Folha, né? Mas também dá prestígio pra moça que escreveu, link tá aqui embaixo no comentário fixado, ou vai no Twitter dela, que a gente fez uma postagem homenageando o texto, segue ela, marca lá, agradece a ela, porque olha só que bacana aqui, e não esquece do like da inscrição aqui, né? Precisamos de golpistas democratas, radicais contidos e violentos pacíficos. É lógico que você tem que ativar o seu modo ironia, né? Pra você entender o que ela tá falando. Ela tá ativando o modo sincero que a mídia não tem coragem de ativar. Clamamos por uma direita que come de garfo e faca e fez faculdade no exterior. Em 2022, nós, integrantes da direita brasileira, fizemos um esforço, um enorme sacrifício em prol da democracia e votamos em Lula e no PT. Fazendo um favor ao país, nós, os conservadores de apartamento, a zoadinha, chegamos a um acordo de que, vá lá, Bolsonaro seria uma ameaça à democracia. Com a situação sob controle, a direita vê que é hora de criar uma oposição robusta para combater a ascensão da esquerda e suas políticas públicas que acabam com as regalias dos privilegiados. Tá percebendo as facadas aqui, né? Mortais. E isso só será possível com a chegada de novos conservadores, cheios de novidades e frescor. Como é que tem um conservador com novidade e frescor? Não tem. Conservador é da época do cu quadrado. É por isso que nós, políticos, colunistas e frequentadores de saunas, de clube, de elite, clamamos pela construção de uma nova direita, mais civilizada, que come de garfo e faca e fez faculdade no exterior. Essa parte aqui é genial, né? É o bolsonarista limpinho, porque ele acha que ele é mais educado, ele é menos genocida, né? São trogloditas que comem de garfo e faca, é o que ela tá expondo aqui, que a gente sempre fala. Precisamos de um bolsonarismo moderado. Esse era o título de um dos colunistas aí, que atacava o bolsonarismo até um dia desse. Que pareciam razoáveis até sair com uma parada dessa, que provavelmente é encomendada, né? E ela prossegue. De golpistas democratas, radicais contidos, violentos pacíficos. Precisamos de discurso de ódio moderado, de criminosos honestos, dos misóginos feministas, do genocídio empático, que salva vidas deixando morrer poucas. 700 mil. Aí ela bota uma fotinha aqui que tem tudo a ver, né? O cara limpinho, organizado, com o emblema do fascismo aqui, a metralhadora nas costas. O jarro dele é uma cabeça de uma pessoa. Ela expõe nessa figura de forma genial, que eu não sei quem é o autor, a contradição que tem nessa história de bolsonarista radical. O bolsonarismo é um movimento criminoso. E você quer que tenha
limpinho lá dentro, né? Precisamos dos conservadores progressistas, do genocídio contido, do narcisista modesto e dos pilantras honestos. Precisamos da pandemia que seja uma gripezinha, de alguém que fuzila carinhosamente a petralhada, que só não estupra carinhosamente porque é feia e que crê na ciência com negacionismo. Todas frases do Bolsonaro ridicularizadas pelo texto. Que apoia o golpe para o Brasil não virar a Venezuela. Que defende o fim da mamata para manter a mamata. Que protege a criança com pintou o clima, se é que você lembra disso. Precisamos ameaçar a democracia de forma democrática. Isso aqui é a visão do paradoxo da tolerância. Está sendo defendida pelos bolsonaristas. O paradoxo da tolerância é o registro de um intelectual que percebeu que, para que a democracia se sustente, ela tem que ter uma intolerância, pelo menos, que é a intolerância à intolerância. A democracia não deve ser conivente, complacente o suficiente para permitir que dentro dela surja o ataque à própria democracia. O seu corpo não pode ser tolerante a ponto de permitir que dentro dele surja um câncer que te consome de dentro para fora. Assim como sabemos, isso é letal. Dos radicais prudentes, ela prossegue. De trambiqueiros que seguem as leis. Faltou falar assim, das 4 linhas da Constituição, tá ok? De um Ministério do Meio Ambiente que desmata. De um Ministério da Família que odeia mulheres e crianças. De um Ministério da Educação liderado por um descivilizado. Registre todas as características dos ministros do Bolsonaro, especialmente o da educação, não passou um civilizado lá até agora. O mais que se disfarçava disso era um pastor que tinha registros aí super absurdos de homofobia dentro das suas igrejas. De um Ministério da Saúde liderado por um paraquedista que não sabe, o complemento, juntar na mesma cidade agulhas, seringas e vacinas. E diz que é especialista em logística, que é a ciência que estuda como transportar de formas eficientes as coisas. Precisamos de um filósofo acadêmico astrólogo, Olavo de Carvalho. Um empresário bem-sucedido com superfaturamento em chocolate. Esse aqui eu não sei de quem que ela tá falando. Faltou falar também dos papagaios, né? Precisamos de uma invasão da Praça dos Três Poderes. Uma tentativa do golpe que era só uma execução de idosos. Uma manifestação legal que inclui defecar em patrimônio público. Precisamos de uma direita conservadora que finge lutar por equilíbrio, mas no fundo quer manter conservados os nossos privilégios. Precisamos do fascismo moderado. Então, tudo isso aqui que ela fez uma grande crítica com pesado tom de ironia a essa tentativa dos conglomerados de mídia do qual ela está sendo colunista e das grandes empresas lobistas de tentar dar um passo atrás, uma vez que eles perceberam que nessa última tentativa os representantes que eles elegeram deixaram muito escancarado quais que eram as verdadeiras intenções deles. O Bolsonaro, por pior que seja, não sabia fingir que era bom. Conseguia fingir tudo, menos que era uma boa pessoa. E todo mundo acabou percebendo que se tratava de um grande circo de horrores. Agora eles querem alguém que finja, que consiga aparecer na mídia e seja possível defender nas folhas de São Paulo, estadões da vida, que aquele é sim um estadista. Veja só, ele pensa no futuro dessa nação e nas pessoas. Não fala quais são as pessoas que ele pensa, porque senão complica. Não é mesmo, Tarcísio? Eles querem alguém que pelo menos diga de vez em quando: nós vamos analisar e punir os responsáveis. Nada de excesso será tolerado. E não alguém que diga: eu não sou coveiro, tá ok? Só que o Tarcísio também falha nisso. Porque ao mesmo tempo que ele agrada aos seus padrões, dizendo que vai investigar o morticínio que ele está promovendo em São Paulo, ele solta frases, migalhas, bombons aos bolsonaristas como: e aí eu não tô nem aí com quem tá morrendo, pode reclamar pros Vingadores, que eu não me importo. Não tem jeito, né? A gente não é bobo. Quer dizer, espero que o brasileiro tenha memória na hora da urna. Falta 2 anos e pouco ainda, né? Vamos lembrar que de limpinho essa galera não tem nada. Absolutamente nada. E o que me impressiona, de verdade, é esse pânico, esse desespero de fugir do petismo, mesmo com todos os indicadores mostrando que o país está crescendo de vento em popa. Mas eu sei. É porque vocês trabalham sempre no ajuste fino, máximo. São empresas competentes, que trabalham até com inteligência artificial para extrair o máximo possível de lucratividade de tudo. Inclusive das metas impossíveis para os seus funcionários baterem e da absorção de dinheiro do Estado. E o Lula não deixa vocês ganharem tanto quanto vocês gostariam. As estatais, durante o governo Lula, não dão tantos dividendos quanto vocês gostariam. Dá dividendo? Dá.
Mas ela também faz a função social de atender o pobre e isso custa grana. Vocês querem o máximo. Tudo e tudo. Enquanto eu estiver aqui, vocês não terão. Um abraço, siga nosso canal, a gente volta. Fui.